Band Cidade de volta já com o Roberto Azevedo aqui no estúdio, porque é hora de falar de política. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, o deputado Luiz Fernando Vampiro ainda vai conversar com a bancada do MDB sobre uma resposta que vai dar ao governador se aceita ou não um convite para assumir uma secretaria de Estado. Isso é decisivo? Tem que ser, né? Porque até agora se criou toda uma especulação, toda uma expectativa, e eu liguei para o deputado Luiz Fernando Vampiro. Ele estava lá no Balneário Rincão, no sul do estado, com a família, e disse, olha, claramente, abre aspas aí, não me decidi porque não conversei sequer com a bancada do MDB. Fecha aspas. Essa reunião vai acontecer na segunda-feira. Na segunda-feira. Se ela vai ser presencial, virtual ou sabe-se lá como, via telefone, não importa. O que importa é que o deputado ainda não disse sim. E se disse sim oficialmente, não comunicou oficialmente para o partido. E esta questão é aquela famosa que racha, divide opiniões. Tinha muita gente que lá no final de 2019 queria o MDB dentro do governo de Carlos Moisés da Silva. Se falava até que o governador ia mudar de partido. Aliás, se fala hoje. Parece aquela história do cachorrinho mordendo o próprio rabo. De vez em quando se fala, o governador vai sair do PSL. O governo singular de Santa Catarina, governador sem partido, vice-governadora sem partido. E foram eleitos num ambiente político, cheio de legendas em volta dele. Mas voltando ao MDB, tão logo anunciaram o nome de Luiz Fernando Vampiro, supostamente para a Secretaria da Educação, começou uma campanha no estado inteiro, nas redes sociais, hashtag Fica Natalino. Natalino é o Natalino Udione, o atual secretário da Educação. E também há uma preocupação, porque o calendário escolar, aquele do dia 18 de fevereiro, está para começar. E com a situação peculiar de ter o retorno presencial em sala de aula no meio de uma pandemia. Tudo isso indica que o caminho de Luiz Fernando Vampiro, ou Luiz Fernando Cardoso, deputado, não seria a educação, seria outra pasta. Ele continua lá no Rincão. E a expectativa é que ele diga sim, mas para outra pasta, não para a educação. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Agora uma boa notícia para os moradores do bairro João Paulo, aqui na capital do estado. A obra do Trapiche na região está próxima do fim. Pelo menos 87 pescadores da comunidade já estão sendo beneficiados pela estrutura. O Trapiche do bairro João Paulo, em Florianópolis, é uma reivindicação importante para a comunidade de pesca da região. A estrutura tem 200 metros de extensão, 3 metros e 75 centímetros de largura e 2 metros de altura. Os 70 metros finais do Trapiche vão ser de acesso exclusivo aos pescadores, demarcado por uma cancela. Para o vice-presidente da Associação de Pescadores do bairro João Paulo, a construção do Trapiche foi um alívio para quem depende da pesca. Trapiche aqui no João Paulo hoje, meu Deus do céu, para nós, pescador aqui, foi 100%, né, de benefício, né? Só o fato de a gente hoje conseguir apoiar no Trapiche, carregar nossas caixas, né, que antigamente a gente chegava com as baterias empurrando na lama, atolado até a barriga, né, vamos dizer assim, né? Então era muito sofrimento, né? Até o contato do peixe com aquele lodo ali, hoje acabou com isso tudo. Hoje nosso pescado é 100%, né, que chega no Trapiche ali limpinho, sem lama, sem nada, né? Esta obra foi orçada em R$2.700.000 e teve início no dia 26 de setembro de 2017. Com 92% dos trabalhos concluídos, o Trapiche, que deveria ter sido inaugurado em 2018, está em fase de acabamento e finalmente vai ser entregue à comunidade. Está faltando basicamente a parte elétrica, a iluminação pública e também a parte urbanística da parte da terra, na areia propriamente dito. E queremos crer que até o final do mês de fevereiro nós vamos deixar totalmente concluída, apesar de que os pescadores já estão utilizando esta importante infraestrutura para os pescadores e também para os turistas. Vamos falar um pouquinho de economia agora e a notícia é boa. A produção industrial catarinense cresceu em todos os critérios de comparação, segundo informações da pesquisa industrial mensal do IBGE. Os dados aqui no telão do Band Cidade, vamos a eles, são de novembro, tá? Em comparação com outubro de 2020, alta de 2,8% na produção industrial catarinense, bem superior à média nacional, que foi de 1,2%. Em relação a novembro de 2019, alta ainda mais expressiva, 11,1%, a segunda maior do país.
atrás apenas do Paraná. Isso já permite dizer que a indústria catarinense superou em 9,5% a produção de fevereiro de 2020, antes da pandemia do coronavírus. Eu falei que todos os dados eram positivos, mas tem esse aqui, ó. Janeiro de 2020 a novembro de 2020, acumulado, né? De janeiro a novembro, ainda existe queda de 6,1%, claro, reflexo da pandemia. De acordo com o IBGE, no acumulado de 2020, celulose e papel, borracha e plástico, máquinas e materiais elétricos e máquinas e equipamentos foram os setores que apresentaram indicadores positivos, com variações entre 0,05 e meio ponto percentual. A construção de 2 barragens no Alto Vale do Itajaí aguarda o processo de desapropriações de 2 terrenos. As estruturas para auxiliar no sistema de proteção contra cheias vão ser erguidas em Mirim Doce e Petrolândia. Atualmente, os trabalhos estão na fase de desapropriação de alguns terrenos onde vão ser instaladas essas barragens. Conforme dados divulgados pela Defesa Civil em 2017, em Mirim Doce são 3 propriedades que foram avaliadas em R$ 690 mil. Já no município de Petrolândia, 10 áreas devem ser desapropriadas. O montante avaliado é de quase R$ 1.200.000. Em Mirim Doce está prevista uma barragem de contenção no Rio Taió, na localidade de Alto Volta Grande, a 16 quilômetros do centro da cidade, com capacidade de armazenamento de 12,63 milhões de metros cúbicos de água. Em Petrolândia, no Rio Perimbó, o barramento deve conter cerca de 3,54 milhões de metros cúbicos de água. Segundo o governo do estado, as estruturas visam a proteção de enchentes no Alto Vale. Temos projetos já aprovados e encaminhados junto à Defesa Civil Nacional e por detalhes, como foi mencionado hoje, desapropriação, enfim, essas obras não iniciaram, com orçamento reservado. São ações importantes para Rio do Sul e para a região, trabalhar na prevenção. Nós sabemos que toda vez que a gente trabalha em prevenção, a gente economiza dinheiro. Se mostra que Santa Catarina, como tem situações recorrentes em defesa civil, em termos de calamidade, situação de emergência, nós precisamos investir na prevenção, além do que a gente salva vidas com a prevenção. As barragens, elas são necessárias, nós vamos viver períodos longos de estiagem, que se nós não tivermos as barragens também para guardar um pouco de água nesses períodos, as arrozeiras, as propriedades agrícolas aqui vão sentir muito. Veja agora como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira em Santa Catarina. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte, o dia vai ser de nebulosidade variável com chance de chuva por causa da circulação marítima. Nas demais regiões, sol entre nuvens e chuva de verão à tarde. Tem risco de temporais isolados no oeste e no meio-oeste. As temperaturas vão estar em elevação. Em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Itajaí, mínima de 18 e máxima de 29. Em Lages, variação entre 16 e 27. E em Chapecó, mínima de 17 e máxima de 29 graus. A seguir no Band Cidade tem as informações do esporte. Na ressacada, Avaí empata com o Vitória e vê chances de acesso à Série A de 2021 ficarem ainda menores. Nós já voltamos.